Então, pessoal, tudo beleza? Hoje eu tô aqui para falar com vocês, para fazer um review, para dizer a minha opinião sobre esse jogo aqui, ó, o Cultive. Jogo que foi lançado esse ano pela MeepleBR. É um jogo de Laila Terra e Luciana Lima. E esse jogo, cara, ele tem uma coisa toda especial. Ele foi lançado através de um edital, onde participou a Liga Brasileira das Mulheres Tabuleiristas. Foram enviados vários projetos de jogos e o Cultive foi o escolhido, tá? E, cara, no Cultive, nós somos um agricultor que abandonou o sistema convencional de plantio para criar um sistema agroflorestal. Usando a natureza e o manejo ancestral de cultivo, você quer produzir alimentos variados em terra cada vez mais fértil, sem adubo químico ou agrotóxicos, conservando os recursos naturais. Mas, para cultivar de forma mais sustentável e rentável, você vai precisar considerar o tamanho e porte das plantas, a tolerância à sombra e ao sol e a afinidade com os cultivos vizinhos para, assim, marcar mais pontos de vitória. Cara, isso que eu descrevi aqui é o jogo, cara. Mas eu vou dar aqui minha opinião sobre o Cultive. É um jogo completamente de cartas, tá? Nós temos cartas de vários tipos representando diversas espécies diferentes de plantas, né? E de plantas que produzem frutos, tá? E a gente está aqui cultivando, como o próprio nome diz, esses alimentos. E cara, como que funciona o Cultive? No Cultive a gente vai ter cada jogador vai ter ali um display com 5 cartas representando o nosso terreno, e a gente vai ter 5 cartas na mão. A gente pode fazer 3 ações no nosso turno, dentre 4 ações possíveis, que é plantar, crescer, fazer a feira, né, que é trocar a carta, ou limpar a feira. A feira é um display de 8 cartas que vai estar aberto ali na mesa para todo mundo poder pegar, tá? E a gente pode trocar ali uma carta por outra, mas qual que é o bacana do jogo, cara? O bacana do jogo é o seguinte: cada espécie de planta tem uma peculiaridade. Ela tem um nível de altura, tá? Um nível de crescimento, um nível de estágio. O nome é esse, estágio. Então a gente tem plantas de 1 estágio, de 2 estágios, de 3 estágios, que é o quanto ela cresce. A gente tem planta que só vai crescer no sol, a gente tem planta que só vai crescer na sombra, a gente tem planta que tanto faz, cresce no sol ou na sombra. E nas nossas ações nós fazemos isso, nós plantamos, né? Nas 3 ações que a gente pode fazer, a gente pode plantar, e plantar a gente só vai plantar ali em um espaço. A gente pode crescer, e no crescer da planta a gente vai ter que respeitar ali o que a planta precisa. Por quê? Porque depois da fase de ações, a gente tem uma fase de checagem, onde a gente vai ver se a planta, se a gente conseguiu respeitar a iluminação e o crescimento. A fase de checagem a gente checa a iluminação, né, e o crescimento da planta. Então a iluminação é se ela está na sombra ou está no sol, e o crescimento é se ela respeitou as regras que ela precisa para crescer. Por que isso? As plantas, por exemplo, de estágio 2, né, quando ela é revelada, ela está ali na próxima fase, onde você for fazer ação para crescer a planta, se tu não botar ali uma outra carta da mesma espécie, né, representando ali um segundo estágio, ela não cresceu, então você tem que descartar a carta. Ou se você, na fase de checagem, não respeitou a iluminação, a tua carta está na sombra, ela também não vai crescer. E se ela precisa de luz, ela está na sombra, ela não vai crescer. E aí que vem uns lances muito maneiros que eu vi que pegou de outros jogos, talvez tenha pego de outros jogos, como o Fotossíntese, por exemplo, né? O Fotossíntese tem aquele lance da árvore mais alta, faz sombra na árvore mais baixa, que faz sombra na árvore mais pequenininha. Aqui também tem isso, né? Como eu falei, você tem um display de 5 cartas que representam o teu terreno, e ali você tem plantas, né, em cima de cada terreno. Então, se você tem 3 cartas formando uma planta de 3 estágios, ela vai fazer sombra nas plantas adjacentes de até 2 estágios e vai fazer sombra nas 2 cartas seguidas de cada lado, né, nas plantas de 1 estágio. Porque a carta tem 3, ela vai fazer sombra aqui e aqui. E cara, você saber posicionar a tua planta no lugar certo para fazer ela
ter os requisitos de iluminação e tal, cara, eu vou te falar, eu joguei e eu dei muito mole jogando, colocando minhas plantas em locais que, porra, quando eu revelar a carta aqui vai fazer sombra no turno seguinte, né? Por quê? Porque depois da fase de checagem, você colhe as plantas que cresceram. E depois que você colhe as plantas que cresceram, a fase seguinte, você revela as cartas que estavam viradas para baixo que você acabou de plantar ou crescer no teu turno. Então acho que você virou no final da rodada, já vai ser uma planta crescida na rodada seguinte que já vai fazer sombra, sabe, na rodada atual. E cara, o jogo tem diversas camadas assim de estratégia que te pega muito na hora de jogar. Porém, embora tenha sido um jogo que eu gostei bastante de jogar, eu achei que ele é um pouco solitário, sabe? Ele... Como é que eu vou dizer? Eu acho que falta um pouco ali uma interação entre jogadores. De repente os jogadores pudessem trocar plantas entre si. Não sei, eu não sou game designer para dizer isso, mas eu achei que a interação que você vai ter com outro jogador é ficar de olho nas plantas que eles estão plantando e no teu turno limpar ali de repente a feira, porque a feira toda é limpa no final da rodada, então aquela oferta de cartas na feira, que são as 8 cartas que ficam abertas para todo mundo comprar, elas vão estar disponíveis para todo mundo na rodada, no final da rodada elas são limpas e são abertas outras. Então eu acho que falta um pouco da interação entre os jogadores se você não ficar marcando o outro jogador. Você tá vendo ali, pô, aquele cara ali precisa de mais um estágio de Jambo. E, pô, tem ali um... É Jambo o nome? Acho que é Jambo, cara. É Jambo. O cara precisa de mais um estágio de Jambo ali. E, pô, eu tô vendo que ele precisa ali. Se ele não tem na mão, ele vai poder pegar na feira. Então, pô, eu vou limpar a feira, eu vou pegar aquele Jambo ali pra ele não pegar. Só que, cara, a estratégia que você tem que fazer pra você fazer tuas plantas crescer é tanta que às vezes tu fica assim, cara, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu fazer, sabe? E por último, quando você planta as tuas plantas e você colhe os frutos depois, elas ficam na parte de baixo do teu terreno, formando ali o que eles chamam de consórcio. Né? O consórcio vai ser uma pontuação no final do jogo, em que as cartas ela tem uns símbolozinhos, eu vou botar aí na tela as cartas, ela vai ter uns símbolozinhos nas laterais e em cima e embaixo. Então, você casando esses símbolos nas cartas que estão uma do lado da outra, você vai contar a maior sequência de cartas casadas na horizontal e vai marcar a quantidade de pontos para todas as horizontais que você fizer. E você vai contar também os símbolos que se igualam na vertical para fazer outro tipo de consórcio. E você vê ali quantas cartas estão fazendo essa sequência. E dependendo do número de cartas, você faz uma quantidade de pontos. As plantas que você colheu também vão valer pontos no final. E além disso, o jogo te dá uma possibilidade, com as cartas de terreno, de você fazer umas ações especiais. Que é a ação da abelha e a ação da pá. Eu não lembro da ação da pá, qual é o nome. Deixa eu colar aqui no manual. A ação de manejo. A ação de abelha te permite você só pode fazer 3, né? Tem essas duas opções, você só pode fazer 3 vezes a ação especial, qualquer combinação entre essas duas. Então a de abelha, você pode abrir todas as cartas de uma planta que estiverem viradas para baixo, ou seja, você antecipa a última fase de revelar para a fase atual, então de repente tu já pode colher na rodada atual a planta. E a ação de manejo, você pode limpar uma área inteira, um terreno inteiro com uma planta, porque as plantas de estágio 3, né, você sempre colhe e fica lá 2 estágios, que é as árvores grandonas, como o cacau, o jambo. Ou a fase de manejo, além de você poder limpar, você pode trocar de lado. Então, se cara, você tem ali uma planta alta que você plantou ali, que está fazendo muita sombra para os lados, e você agora quer investir nas plantas que precisam de mais luz, pô, pega e maneja ela para um canto, né, para uma das extremidades, e você vai plantando na outra extremidade as plantas que precisam de luz. Então, cara, é um jogo de carta, tá? Um jogo simplesmente de cartas que te permite todo esse tipo de estratégia que eu tô te falando aqui. Enfim, mas o jogo tem uma arte muito bonita.
É um jogo que eu gostei muito, achei muito bom, embora em alguns pontos eu tenha achado ele um pouco parado. Eu achei assim, ele um pouco paradão se você não ficar marcando os amigos. Se tu resolver marcar os amigos, eu acho que o jogo fica menos paradão, tá? Mas não tira, não deixa de ser um jogo bom. O jogo é muito bom, tá? E esse jogo ele foi lançado pela MeepleBR, foi mandado aqui pra gente. E cara, eu gostei muito desse jogo, muito. Ele é rápido até, tá? Ele leva aqui, ele diz que leva aqui 45 minutos de jogo. E é por aí mesmo, pode levar um pouquinho mais. E cara, a pontuação que você faz nele é alta, lá é pra casa de mais de 100 pontos que você faz. Então cara, o Cultive eu gostei bastante do jogo, tá? O jogo todo de cartas, lançado pela MeepleBR. E cara, a minha avaliação final do jogo é que o jogo é muito bom, tá? Embora tenha esse problema aí de não ter muita interação, mas ainda assim gostei muito do jogo, eu recomendo, tá? O jogo já tá nas lojas, tá? Acho que tá com um preço bem bacana pro jogo. E cara, é um jogo nacional, tá? Um jogo de autoras né, brasileiras. Cara, uma das autoras, que é a Laila, ela também é a ilustradora do jogo, tá? Então ela é designer junto com a Luciana Lima e ela é ilustradora também, tá? E cara, e não só pelo jogo ser nacional, tá? Mas pelo projeto em que o jogo foi feito, tá? Por ela mostrar a nossa agricultura, acho que eu posso dizer assim. Cara, você vai plantar mamão, milho, cambuci, mandioca, café, deixa eu procurar aqui, banana, abóbora, açaí, tomate, feijão, cebola. Cara, tudo, assim, são vegetais que são comuns, né, no nosso dia a dia. Embora eu não me lembro de já ter comido cambuci. Talvez eu já tenha comido, mas jambo eu já comi. Mas enfim, tem ali um regionalismo também e, cara, que vai te fazer procurar saber que fruta é essa. Você não conhece jambo, você não conhece cambuci, vai pesquisar o que que é. Faz parte da nossa agricultura, tá? Faz parte Cara, desculpa, eu não sei o termo correto, mas faz parte da nossa vegetação, faz parte da nossa agricultura, né? Faz parte de plantas que crescem no Brasil, tá? Que são cultivadas no Brasil, né? Que fazem parte do nosso consumo, que fazem parte da nossa exportação, tá? E faz parte ali do nosso consumo próprio também. Cara, o café, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de café. E você tem aqui no jogo, então assim, não só pelo jogo, tá? Mecanicamente, mas também pelo tema do jogo, para você conhecer a nossa cultura. Chega, não chega, tá? Mas, cara, você joga jogo de fazendinha aí, agrícola, Alertal, Lagranja. Cara, tu vai estar sempre plantando ali uva, vai plantar trigo, vai plantar vegetais genéricos. Cara, são vegetais genéricos, entendeu? Planta aqui um cacau, pô, planta um tomate, planta uma abóbora. Abóbora tu planta na agrícola. Mas, pô, planta uma cebola. Cara, tá aqui a nossa cultura, sabe? Coisa nossa aqui do Brasil. Então, vale a pena você conhecer o jogo por isso, tá? Também. Além de pela mecânica, que é muito boa do jogo. O jogo é bem divertido de jogar, tá? Embora aquelas considerações que eu falei, cara, ele vai ficar bem divertido se tu ficar ali marcando os outros jogadores. Então é isso, cara. Esse foi aqui a minha opinião sobre o Cultive, tá? Já teve o unboxing do jogo aqui no canal. Eu vou botar no final aqui, desse lado, tá? Ou desse, tanto faz. De um desses dois lados aqui vai estar o card para você ver o unboxing do jogo e ver os componentes do jogo. E, cara, é um jogo muito bom, muito fácil de se jogar. Como eu falei, o jogo, dependendo do número de jogadores, vai de 8 a 10 rodadas. Você tem 4 fases na rodada. A primeira fase, fase de ação. A segunda de checagem para ver se tu plantou direito. A terceira
de colheita e a quarta fase de revelar as cartas que você acabou de plantar, e assim vai jogando, e entre essas fases tem toda uma estratégia para você jogar. Então, cara, vale muito a pena você conhecer o Cultive. E é isso, pessoal, mais uma vez agradecendo aí a MeepleBR pelo apoio e vamos nessa. Valeu!